Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, muito obrigado pela Tua palavra viva, poderosa, eficaz, que nos alcança, que nos direciona, que nos ajuda, Senhor, a cumprir Sua vontade. Que hoje cada um dos Teus filhos possam sair daqui levando uma semente poderosa, Senhor, para que sua vida seja transformada e o seu mundo seja transformado a partir da vida que tem, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nessa noite sobre um manifesto de um espírito, de um comportamento, que muitas vezes, muitos de nós, encontramos essa personalidade na nossa caminhada. É comum, às vezes, nós nos encontrarmos em uma circunstância onde a gente olha para o nosso tempo, para o nosso momento, para a nossa geografia, e a gente descobre que nós estamos sobre ataques pesados. Eu, como pastor de igreja, a minha realidade lá no Goiás, nos últimos 40 dias, foi que inúmeras pessoas da igreja, quase que de forma sincrônica, receberam inúmeras afrontas do inimigo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir que a Bíblia conta histórias, a Bíblia relata histórias reais de pessoas, e por vezes você, lendo a Bíblia, você se encontra em algum personagem. Às vezes você vai olhar para a história de Davi ou para a história de Israel e você vai se achar exatamente naquela circunstância, um grande desafio, um gigante. Todos os homens bíblicos tiveram suas exposições em todos os extremos, nos seus acertos e nos seus erros também. Para que ficasse para nós sombras, manchas, para que a gente pudesse se identificar com inúmeros padrões que se repetem. Você vai olhar na palavra de Deus, você vai descobrir que os homens mudam, mas o inimigo continua o mesmo. E porque os homens mudam e o inimigo continua o mesmo, o diabo não precisa renovar suas estratégias de ataque. Por quê, pastor? Porque daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Aquilo que você está sofrendo hoje será aplicável para outro ser humano daqui a 70 anos. Ele não precisa mudar o modus operandi. E eu quero puxar o modus operandi de uma prática espiritual contra os filhos de Deus, que por vezes se repetem em nossas vidas, e quando essa prática se repete, se nós não tivermos o conhecimento bíblico e histórico para como se portar nesse lugar, muitos de nós sofreremos o dano do ataque. Por dezenas de vezes a história de Israel sofreu com os descendentes de Amaleque. Você vai pegar os filhos de Amaleque, que são chamados na Bíblia como amalequitas, por centenas e centenas de anos, a história do povo hebreu, ou a história de Israel, ela se encontra com os amaleques, com os amalequitas. O padrão se repete inúmeras vezes. E em todos os encontros de Israel com o espírito amalequita, ou com o manifesto de Amaleque, nós vamos descobrir que inúmeras coisas eram idênticas na forma de ação. E por vezes eu consigo olhar para a vida de alguns irmãos e descobrir que o mesmo padrão do espírito de Amaleque, dos descendentes de Amaleque, se realizam nos presentes dias. Por mais que não haja entre nós nenhum amalequita, mas o manifesto do comportamento do amalequita, ele por vezes bate a nossa porta. Amaleque era neto de Esaú, bisneto de Isaque e tataraneto de Abraão. Da mesma descendência de Israel, mas há um momento em que os filhos de Amaleque resolvem se comportar de uma forma totalmente diferente daquilo que a sua descendência havia lhe ensinado. Uma escolha fatal. E quando esse povo começa a se comportar
de forma diferente dos seus antecedentes, por vezes, a forma com a qual ele se comportava se tornava em confronto, em zona de colisão. Quem está comigo, diga amém. Todos os feitos dos descendentes de Amaleque foram ruínas, perdas, injustiça, divisão, medo, sabotagem, roubo. Tudo que Amaleque colocava mão, o resultado era desastroso. Você vai estudar tudo que os filhos de Amaleque fizeram e você não vai ver bondade nenhuma nesse povo. E por mais que esse povo não existe hoje, é fácil a gente descobrir que o padrão com o qual esse povo agia se repete hoje em nossos dias. E é muito fácil você prever o futuro quando somos capazes de identificar padrões. Eu falava com um pastor essa semana, que eu estou chegando perto dele, e eu disse para ele, olha, eu tenho 12 anos que sou pastor, eu tenho 33 anos que sou cristão, e o que me difere de você é a experiência. Eu não vou te afirmar isso como verdade, mas eu quero te afirmar isso como conselho. O caminho que você está tomando, o fim dele é sabido. Por quê, pastor? Porque o padrão que você está usando já foi utilizado por homens do passado. E todas as vezes que os homens do passado usaram o padrão que você está usando, o resultado foi catastrófico. Prova para mim que usando o padrão que dá errado, na sua mão vai dar certo. É impossível. E pessoas na palavra, irmãos, facilmente podem ser representadas por padrão. Por exemplo, quando eu falo para vocês Jezabel, a pessoa tem um espírito de Jezabel. Quem já ouviu isso, irmão? Qual é a mulher que já ouviu isso? Você tem um espírito de Jezabel? É, irmão, só está problemática, viu? Levanta a mão aí que nós vamos identificar você aí. Mas nós já ouvimos isso. Não é o espírito de Jezabel, é o modus operandi, é o comportamento dela, é a forma de ser, agir, pensar e reagir. Por mais que essa mulher existiu há centenas de anos atrás, muitas mulheres no presente dia manifestam a mesma coisa que ela manifestava. Se a gente falar sobre Judas, nós estaremos falando sobre traição. Se nós falarmos sobre Tomé, nós estaremos falando sobre... Só acredito? Vendo. Não é verdade? Se falarmos sobre Davi, estamos falando sobre gigantes vencidos. Se falarmos sobre desertos, estaremos falando sobre dificuldades. Se falarmos sobre vale, estaremos falando sobre tribulação. Se falarmos sobre monte, estaremos falando sobre lugar alto. Então, na palavra de Deus, existem muitas personificações, das quais eu e você, por vezes, nos identificamos com elas. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, nos mostra que os padrões se repetem. Diz assim, o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que você está vendo acontecer, não se iluda, não é novo para você, mas há 300 anos atrás foi novo para alguém também. Então não há nada de novo, os padrões são repetidos. E por vezes, o manifesto de Amaleque, ele bate à sua porta e você não consegue fazer a percepção do que está acontecendo. E porque não consegue fazer a percepção do que está acontecendo, não consegue reagir à altura desse ataque. Eu quero dar algumas informações importantes sobre o ataque de Amaleque. Um dos principais padrões do ataque de Amaleque é que o padrão é que sejamos atacados exatamente no momento mais próximo do cumprimento de uma palavra. Quanto mais perto você estiver do cumprimento de uma palavra divina, maior será a intensidade de um ataque sobre você. Por isso é que todo ataque não pode ser gerador de espírito vitimista em você, mas precisa despertar em você o espírito de guerreiro. Você não pode se sentir ofendido porque está recebendo ataque, mas você precisa entender que quando o ataque é manifesto sobre você, em inúmeros padrões bíblicos, todos esses ataques foram feitos no momento mais perto de uma vitória.
2 Samuel 1:1 diz assim: depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag. Davi chega em Ziclag, irmãos, escuta. Davi chega em Ziclag. E é o único lugar na Bíblia que você vai ver os valentes de Davi manifestar espírito de amargura. Seu povo havia sido roubado, suas mulheres haviam sido levadas, seu patrimônio havia sido levado. Ele recebe uma investida dos amalequitas que levam tudo que ele tem. 5 dias depois, Davi está recebendo a coroa de Saul em suas mãos. Diante da sua maior frustração, 5 dias depois, ele encerra um período de 12 anos de perseguição. Deixa eu dizer alguma coisa sobre você, para você. Davi recebe a unção de rei, mas não senta no trono para reinar. Coisas espirituais, por vezes, levam tempo para amadurecer no natural. Todos nós estamos gestando palavras espirituais. Escute o que o pastor quer te ensinar essa noite. Todos nós estamos gestando palavras espirituais. Mas aquilo que por vezes se manifesta no mundo espiritual, de imediato, leva tempo para acontecer no natural. Davi recebe o óleo pela mão de Samuel e pela palavra de Deus. Ele é estabelecido rei em Israel. A Bíblia diz que o Senhor havia rejeitado Saul para que reinasse. Mas mesmo Saul sendo rejeitado, ele continuou no trono por 12 anos. E Davi fugindo pelos mesmos 12. Por 12 anos Davi foge. Fica sem família, sem casa, sem reino, sem paz, sem liberdade, sem nome. Todos os seus atos em direção a Saul foram de justiça e bondade. Tudo o que Davi lançou aos pés de Saul foi atos de justiça e de bondade. Escuta o que eu vou lhe dizer, não é fácil estar no lugar onde você entrega bondade e recebe perseguição. Aceitar uma palavra profética, por vezes, vai te colocar no lugar do desconforto, do desgaste e da vergonha. Nós somos mal ensinados quando somos ensinados a receber uma palavra profética e não a aceitar o peso dessa palavra. Porque toda palavra profética carrega consigo o resultado, mas carrega consigo o processo. Nós queremos abraçar de imediato o resultado e queremos rejeitar o processo. Davi é ungido rei e Davi é treinado para ser rei durante 12 anos. O que capacitou Davi a ser o maior rei de Israel até hoje foi um treinamento intenso de desprezo, de maldade, de frustração, de medo, de ausência, de perca, de injustiça por 12 anos. E quando ele estava no período mais próximo de receber a sua coroa, quem passa no caminho de Davi? Os descendentes de Amaleque. Vão até o seu acampamento, irmãos, e roubam tudo. Davi não sabia que aquela afronta do diabo, que aquela afronta dos descendentes de Amaleque, era a última batalha que ele venceria até sentar no trono. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não sabe qual é a sua última batalha. Até que a promessa se cumpra. Então você vai precisar lutar todas as batalhas como se fossem as últimas. Esse ataque vil que ele recebe, irmãos, mostra que um dia mau será precedido de um dia bom. Se você está vivendo o dia mau hoje, eu quero dizer que o próximo dia que lhe aguarda é o dia da boa notícia. Então viva o seu dia mau com alegria, porque até o dia da sua morte, irmãos, é um dia que merece ser vivido.
no momento mais perto do seu dia bom, dias maus te antecederão. E eu quero deixar uma frase para você tatuar no seu coração: dias maus devem ser vencidos e dias bons compartilhados. Davi sai com 600 homens. Davi sai em busca da sua casa com 600 homens. No meio do caminho, 200 homens. 1 Samuel 30, 22. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi sai com 600 homens em busca da sua família, em busca da restituição daquilo que havia sido roubado. No meio do caminho, 200 homens falam: nós estamos cansados e nós não vamos mais. Davi larga 200 homens e parte com 400. Com os 400 homens, ele vence o exército de Amaleque, recupera tudo que tem e recupera os despojos. Aí os 400 homens viram e dizem assim para Davi: Davi, os 200 que ficaram para trás não receberão despojos. O máximo que eles vão poder pegar é seus filhos e suas esposas. Olha o que Davi nos ensina. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. O coração dele era muito diferenciado, irmãos. Enquanto 400 homens viram a vitória da sua guerra, do seu esforço, Davi vê a guerra de cabeça ao contrário. E diz: vocês estão pensando errado. Essa não foi uma vitória que nós tivemos, essa foi uma vitória que o Senhor nos deu. E se o Senhor nos deu, nós não podemos deixar de repartir com todos. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão iguais. E mais do que isso, irmãos, Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. E quando Davi chegou em Ziclag, enviou parte dos bens à autoridade de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tiraram dos bens dos nossos inimigos. Ele enviou este presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Neguebe, de Jati, de Aroé, de Sinfomité, de Estamoé, de Racal, da cidade dos Emelitas e dos Queneus, e de Armoá, de Corazã, de Atasse, de Hebron, de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Davi vence os amalequitas, pega o despojo e diz assim: por todos os lugares que nós passamos e nós fomos abençoados, nós enviaremos um presente. Por que, Davi? Porque dias maus precisam ser vencidos e dias bons precisam ser compartilhados. Por vezes você não usufruirá do resultado da sua luta, porque você não tem um coração disposto a partilhar os despojos de Amaleque. Nós precisamos receber esse coração agora, enquanto não temos nada, e dizer: Senhor, quando eu superar essa guerra, quando eu superar essa luta, quando eu superar essa afronta, aquilo que o Senhor me entregar, eu repartirei com quem fez parte da minha história. Durante 12 anos, Davi fugiu como um cão da mão de Saul. E em inúmeros lugares, ele achou abrigo, ele achou lugar, ele achou um pão para comer, ele achou água para beber, ele achou armas para lutar. E ele foi visitando lugar por lugar e dizendo: aquilo que o Senhor concedeu a nós, nós estendemos a vocês. Na luta contra Amaleque, você precisa entender que lutar é tão importante quanto depender. Uma coisa não compete com a outra. Lutar e depender não estão em zona de confronto. Você não pode escolher depender e não lutar. Você precisa aprender que lutar é tão importante quanto depender. Quando a gente olha a história do povo hebreu preso no Egito, e o Senhor levanta Moisés para libertá-los, depois de 400 anos eles esperam pela liberdade, e quando eles saem
em liberdade, quando eles estão dando os primeiros passos fora do Egito, em direção à terra prometida, qual é a primeira coisa que acontece com eles? Um ataque de Amaleque. A Bíblia diz que os amalequitas vieram por trás. Êxodo 17:10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto monte da colina. Escuta, duas coisas acontecendo paralelamente, porque uma depende da outra. Na sua guerra contra Amaleque, você precisa viver a dependência espiritual, mas não pode abrir mão do seu direito de lutar. A Bíblia diz que Moisés enviou José à guerra e tomou a posição espiritual da guerra. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as mãos abaixava, os amalequitas venciam. Esse padrão se repete, irmãos. Para que a sua luta seja vitoriosa, você precisa aprender a erguer as mãos de forma espiritual. Se você só luta e não ergue as mãos em dependência, Amaleque vence. Por que muitos de nós estamos perdendo a guerra contra Amaleque? Porque nós estamos optando somente por guerrear. E estamos esquecendo a parte de levantar as mãos como quem depende. E a vitória da guerra no mundo físico só foi possível porque alguém no mundo espiritual gerou o comportamento da dependência. Muitos cristãos estão claudicando, estão tropeçando em suas guerras, porque estão com o seu coração lutando, guerreando, tudo bem, mas e o seu espírito está fazendo o quê? O seu espírito precisa te posicionar em dependência. Porque a dependência é que vai gerar a vitória do campo de batalha. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram a pedra e colocaram debaixo dele, para que ele não se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Que aprendizado a gente tem dessa guerra contra Amaleque? Ações espirituais determinam o andar da guerra. Mas a guerra será necessária. Então, o andar da guerra que você está vivendo depende do seu comportamento, das suas ações espirituais. Segundo, na comunidade nós encontramos forças para manter as mãos de pé. E aí é onde a gente, às vezes, erra no nosso processo de vitória contra Amaleque. Por quê? Porque a gente se exclui da comunidade. A gente entra em desafio espiritual, a gente se exclui da comunidade. Irmão, é na comunidade, é aqui que você vai encontrar alguém que vai ajudar a colocar a sua mão de pé. É na adoração que você vai colocar a sua mão de pé. É na palavra que você vai colocar a sua mão de pé. É servindo que você vai colocar a sua mão de pé. É adorando que você vai colocar a sua mão de pé. Você não pode abrir mão do convívio da comunidade, porque Moisés, mesmo sendo aquele que falava com o Senhor face a face, Moisés, mesmo tendo um exército gigantesco lá embaixo lutando, ele dependeu de Arão e de Hur. E olhe para mim, e todo aquele povo que estava lá embaixo do monte lutando, dependiam de dois homens que estavam dispostos a levantar as mãos de Moisés. Entre nós, irmãos, existe uma codependência. E Deus faz questão de gerar isso. Por quê? Porque no evangelho, na vida de evangelho, você pode ser o que quiser ser, mas mesmo podendo ser tudo, ninguém pode ser nada sozinho. Parte da minha vitória está nas tuas mãos e parte da tua vitória está nas minhas. E se nós não estivermos dispostos a nos dar as mãos, tu morres sem vitória e eu morro também. Parte da minha solução está na força da tua oração. Está na palavra que você vai me dar. Está no ânimo que você vai me dar. Não abram mão da convivência da comunidade. Não abram mão da eclésia. Não abram mão. Irmãos, nós somos defeituosos.
Se alguém virar para mim e falar assim, pastor, tem uma igreja ali que é perfeita. Eu digo assim, então sai de lá logo antes que você estrague ela. Mas mesmo sendo imperfeitos, as nossas divergências precisam ser menor do que aquilo que é a maior, que é a nossa convergência em Cristo. E nós precisamos aprender a priorizar a convergência que é Cristo e a minimizar a divergência. Se é flamenguista, o outro é vascaíno, é a divergência. Mas aqui somos todos um em Cristo. E a gente precisa ter maturidade para viver e entender isso. Quem está comigo, diga amém, irmãos. O fato de termos um Moisés com as mãos erguidas não significa largar espadas. E aí sabe o que acontece, irmãos? Tem gente que é só espiritual. Estou orando, pastor, estou jejuando. Eu lembro uma vez que uma irmã cheguei na igreja, a irmã... Ô pastor, tudo bem, irmã, angustiado? Eu falei, tudo bem, meu irmão. Nossa, pastor, meu marido está agitado. Meu marido está nervoso, meu marido está... Nossa, pastor, eu estou jejuando, estou orando, e estou no propósito. E o marido dela era um santo, irmãos. Cara bacana. Eu falei, não tem lógica, não bate com a personalidade dele. Estou de 21 dias de jejum, pastor, de oração, meu marido acalmar. Eu falei, irmã, quanto tempo tem que você não namora? Pastor, tem uns 60 dias. Então faz assim, irmã. Faz uma buchada hoje e come. Pode suspender o jejum, por minha conta. Pode suspender o jejum, pode precisar orar mais não. Vou resolver seu problema agora. Pode suspender. Jesus já respondeu sua oração. Eu sou a resposta. Bote uma roupinha daquela de Batman, né? Com rabinho e tudo, se puder. Quando ele entrar, você dá um pescoção nele, joga ele para dentro. Só para quando ele ameaçar ligar para a polícia. Aí você para. Me ouça, minha irmã. O que você está precisando fazer, oração não resolve. E aí domingo o irmão chegou na igreja. Irmãos, foi tão engraçado. Ele chegou, ele parou o carro, ele já desceu, já abriu a porta para ela descer. Eu falei, ele ligou para a polícia, né? Sabe por quê, irmãos? Porque existem coisas que oração não resolvem. Se você carrega a mágoa de alguém, você vai orar 20 anos, até o dia que você resolver perdoar, nada vai acontecer. O fato de termos um Moisés com as mãos erguidas, não tira de nós a responsabilidade de empunhar espadas. Seja assim, o máximo espiritual que você puder, mas não se esquive das suas responsabilidades em atitudes. Arão, irmãos, que segurou uma das mãos de Moisés, essa palavra significa inspirador. Sabe o que isso me ensina, irmãos? É que devemos ser a inspiração de alguém para vencer. Olha para o pastor, a sua inspiração de vitória estará entre nós. Você vai ouvir o testemunho de alguém que passou pelo mesmo problema que você passou, com os filhos, com as finanças. A pessoa vai contar como saiu e aquela pessoa vai ser o seu Arão, vai ser a sua inspiração. Então, da mesma forma que você vai precisar de alguma inspiração para se manter de pé, você também precisa ser a inspiração de alguém que quer ficar de pé. Por isso é que o relacionamento da comunidade é onde nós vamos ouvir na palavra do Senhor inúmeras vezes, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Significa viveu no mesmo tempo. Duas coisas mantiveram a vitória do povo de Israel. A primeira é a inspiração. A segunda, alguém que viveu no mesmo tempo. O que você quer dizer com isso, pastor? Pessoas do seu tempo precisam estar perto de você. E aí a gente tem uma grande lacuna. Por quê? Porque nós não conseguimos optar por manter fora pessoas do passado. Existe o tempo das coisas e existem pessoas para os tempos. Muitos de nós, irmãos, não estamos vencendo Amaleque porque estamos trazendo pessoas do passado para projetos do futuro.
E Ur era a pessoa do presente tempo. Escuta o que eu vou lhe ensinar. Para o seu presente tempo agora, Deus terá uma pessoa, Deus terá uma conexão, Deus terá alguém que Ele vai usar para te abençoar, para te prosperar, para te ajudar, para te fortalecer. Enquanto você estiver mantendo expectativa nas pessoas do passado, as pessoas do presente não serão manifestas. Esteja atento para a pessoa do agora. Ur foi a pessoa do presente tempo. E aceite, irmãos, que por vezes Deus colocará e tirará pessoas da sua vida. E todas as vezes que Ele colocar será bênção, e todas as vezes que Ele tirar será também. Quando você se apega com pessoas do passado, você fica impedido de viver o seu futuro. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tudo tem um tempo, irmãos. Aceite que o tempo de algumas pessoas passou. Desapegue, solte, libere, deixe ir embora. Porque você está trabalhando tanto, se esforçando tanto para manter alguém agora que deveria ter ficado no ontem. Grande parte das nossas crises, irmãos, escuta o que o pastor vai dizer, grande parte das nossas crises não são em relação ao nosso futuro. São em relação ao nosso passado. E a história mal resolvida sombreia um futuro mal resolvido. Mas se você clareia o que está às suas costas, o que está diante dos olhos brilhará. Precisamos aprender a sermos pessoas resolvidas com o nosso tempo. Tem gente que tomou um prejuízo, irmãos. Tem 5 anos e está chorando um prejuízo de 5 anos atrás. Você perdeu 5 anos chorando o prejuízo de um dia. E aí você se torna um amargurado. Você se torna uma amalequita. E quando você se torna um amargurado, você começa a ser o manifestador do espírito de Amaleque. Amaleque se personaliza em você. Você se torna o Amaleque de alguém. A sua cosmovisão de mundo se torna o Amaleque de alguém. Então o cara chega aqui e fala assim, rapaz, comprei um tigo. Você é chinês, não vale nada. Amaleque, tu é Amaleque. Você está saqueando o riso de alguém. Arrumei um namorado, muito velho para você, muito novo para você. A digital de uma amalequita, irmãos, é repleta de um pensamento, de uma cosmovisão amarga. Você pode espremer o tanto que for, não sai nada doce. Ele vem para o culto, ele reclama que o som estava alto, que a luz estava pouca, que o pastor pregou muito, que falou demais de oferta. A percepção dele, tudo é na perspectiva de que existe algo ruim. Ele é sabotador, ele é amargo, ele é roubador e ele quer destruir qualquer lapso de alegria que exista perto dele. Porque o amalequita, irmãos, quando ele ia roubar um povoado, aquilo que ele não conseguia levar, ele queimava, mas não deixava nada para ninguém. É a pessoa que torna a sua amargura, ou tenta tornar a sua amargura a realidade de todos os que estão à sua volta. Se eu sou infeliz, você não tem o direito de sorrir perto de mim. Se eu sou mal amado, você não tem o direito de se sentir amado perto de mim. E facilmente, irmãos, você pode deixar de ser um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ser um descendente de Amaleque. Por suas escolhas. Outra perspectiva de... Quanto tempo eu tenho, família? Já derrubei o relógio 2 vezes aqui. Outra perspectiva de que nós estamos sob ataque de Amaleque é quando as nossas colheitas estão sendo roubadas. Sabe aquele momento assim que você planta, que você trabalha, que você vai, que você... Quando chega a hora de você fazer o gol, você toma um cartão vermelho. Puf!
Quantas vezes você já chegou no quase? Quase, nossa, achei que era a minha vez, achei que ia chamar a minha senha do casamento. Chamou do vizinho. Colheitas roubadas. Juízes 6:3. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumento. O povo, irmãos, olha para o pastor, o povo fazia tudo o que precisava ser feito. A natureza correspondia com o que estava sendo feito. Eles plantavam, cuidavam, mas na hora da colheita, Amaleque invadia e tomava tudo. Quantos de nós não estamos cansados, irmãos, de trabalhar, de fazer tudo certinho, de dizimar, de ofertar, de fazer a coisa certa, de ser justo, de andar em obediência, de andar em fé, e na hora da colheita some tudo. Parece que passa um vento, irmãos, e sai desmontando tudo que você montou. Como sabemos que estamos sem colheita, pastor? Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofrã, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para escondê-los do medianita. Quando é que você sabe que você está sem colheita? Quando você está malhando o trigo no lagar. Porque o trigo deveria ser malhado na eira e no lagar se pisavam as uvas para o vinho. Nós estamos sem colheitas, irmãos, quando estamos malhando o trigo no lagar. Quando no meu lugar da alegria, o lagar onde o trigo estava sendo malhado era o lugar da alegria do vinho. Mas no lugar da alegria do vinho, estamos em enfadoso trabalho. Você está fazendo a coisa certa no lugar errado. E a coisa certa no lugar certo você não terá, que é a alegria do vinho. Nós estamos em enfadoso trabalho e estamos sem colheita. Pastor, como faz para sair desse lugar? Primeira coisa que você tem que ter é receber uma palavra profética. E esse é o maior desafio, o seu coração aceitar que pouse sobre ele uma palavra profética. Por quê, pastor? Porque a palavra profética ela vai contradizer toda a realidade que você está vivendo. E nós estamos acostumados a nos comportarmos pela realidade, pela circunstância. Então olha o que o texto diz, Juízes 6:12. Então onde o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que poderoso guerreiro! O cara está malhando trigo no lagar, escondendo a sua colheita dos amalequitas. Aonde está um homem poderoso nesse cenário, irmãos? Aonde está um grande guerreiro nesse cenário? Ele não existe no cenário, mas ele existe na palavra que foi liberada. E você não precisa que o seu cenário esteja a seu favor. Ao contrário, o seu cenário deve estar contra, porque só em cenários contrários a palavra profética faz sentido. Não adianta virar para quem é bonito e dizer que é bonito, irmãos. Tem que virar para quem é feio e falar: você é bonito, você é doido. Não está vendo beleza nisso aqui? Profético? Vai chegar. E Gideão diz assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele reclama, irmãos. Ele descredencia a palavra que ele recebeu. Escuta, irmãos, que esse mesmo espírito a gente faz. A gente faz do mesmo jeitinho. A gente vem para esse lugar, a gente recebe uma palavra, mas nós mesmos descredenciamos a palavra recebida. O anjo, irmãos, quem foi que já viu um anjo aqui, irmão? Quem de vocês já teve um anjo que apareceu na sua cama para falar contigo? Se ele aparecer, você vai dar crédito? Sim ou não? Gideão não deu. O anjo apareceu e disse: homem forte, valente,
Ele falou, de onde você está tirando isso? Se nós somos fortes e valentes, olha o que está nos acontecendo. Aonde está o Deus que os nossos pais diziam que com força e poder os tirou do Egito? Sabe o que o anjo faz, irmãos? O anjo desconsidera a reclamação e reafirma a palavra. E diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? E eu quero ensinar algumas coisas para você sobre isso. Primeira coisa, ninguém sabe a força que tem até que precise ser forte. Então, você por vezes está diminuindo-se do seu lugar. Porque quando você for obrigado a ser forte, você vai descobrir a força que você tem. Segunda coisa que eu quero te dizer, a palavra que te envia, te mantém e te sustenta. O anjo diz assim, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Aquele que libera a palavra, te envia, te mantém e te sustenta. Então, se você recebe uma palavra, você pode dar crédito a ela, que essa mesma palavra vai te pegar do lugar onde você está e vai continuar com você até o lugar que você precisa estar. Segunda coisa que a gente aprende com esse homem de Deus: pessoas demais nunca ajudam. Não espere ajuda de muita gente. As nossas expectativas, por vezes, são espalhadas em inúmeros rostos. Então, a solução do seu problema, você compartilha ela com o pai, com o tio, com o avô, com a mãe, com o sogro, com o cunhado. Ei, não faça isso. Deus não usará muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque não é o modus operandi de Deus. Ao contrário, Deus, por vezes, vai nos tirar inúmeras estruturas para que a vitória seja crédito dele e de mais ninguém. Juízes 7:2, o Senhor disse a Gideão, vai, você tem gente demais para eu te entregar Midian nas tuas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então 28.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Gideão começa seu processo de vencer a ausência de colheita com 28.000 homens. Na primeira lapada, 38.000 homens. Na primeira lapada, ele perde 22.000. Por quê? Porque Deus não precisa de muita coisa para fazer tudo. E a gente cria o pensamento ao contrário. A gente quer muita estrutura. Muita estrutura é ausência de fé, irmãos. E a ausência de fé é a ausência de Deus. A ausência de fé é a ausência de milagre. O que você escolhe, estrutura ou dependência de Deus? Eu quero lhe dizer que com os 32.000 homens que Gideão tinha, sem Deus, ele perderia a guerra. E nós estamos optando lutar com toda a nossa estrutura e sem a dependência de Deus. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser esse irá com você, ele irá, mas se eu disser esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separa os que beberam a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para o beber. O número dos que lamberam a água levando as mãos, a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Mande para casa todos os outros homens. E aí, eu volto a dizer, dali para frente, Gideão caminha com 300 homens, porque eram os 300 homens do seu futuro. De 32.000 homens, Deus anulou 31.700. E deixou 300. Por quê? Porque você não precisa ter agora nada mais do que as pessoas do seu futuro. Tenha perto de você pessoas que têm o mesmo espírito. Pessoas que estão na mesma vibração que você. Pessoas que estão na mesma sintonia que você. Pessoas que estão recebendo a mesma revelação que você está recebendo. Pessoas que estão andando no mesmo compasso que você está andando. Pessoas que estão na mesma vibe que você está.
Se você vê que alguém está numa vibe diferente, não caminhe com essa pessoa. A pessoa está andando numa revelação diferente, não caminhe, irmãos. Deus separou 300 homens que desceram a boca sobre as águas. Só isso. Eles fizeram uma coisa igual. E porque fizeram uma coisa igual, foram reunidos para um propósito. Observe quem está fazendo o mesmo que você está fazendo e se ajunte a esse. Sua obediência à voz de Deus será mais forte do que um grande exército. Não negocie a obediência. Você acha que foi fácil para Gideão largar 22 mil, depois largar 9.700? Como assim, Senhor? O Senhor está mandando eu ir para uma guerra e está me tirando a estrutura. Exatamente isso. A escolha é sua. Obedece ou faz do seu jeito. Faça as coisas à maneira de Deus. Olha para o pastor, irmãos. Aqui a gente erra muito. Por quê? Porque nós fazemos as coisas de Deus à nossa maneira. E fazer as coisas de Deus à nossa maneira não é fazer as coisas de Deus. Porque mais do que aquilo que você faz, Deus está enxergando o que te motivou a fazer. Então, quando a viúva entrega ali as suas poucas moedas, Deus não está olhando o que ela está entregando com as mãos, Deus está olhando o que ela está entregando com o coração. A motivação dela era correta. Então, mais do que fazer o que Deus está mandando você fazer, você tem que fazer a maneira de Deus. Quando Paulo diz assim, traga com alegria, porque Deus ama quem dá. Não, Deus não ama quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Dar sem alegria é não ser amado por Deus. Qual é o sentimento que você tem quando você dá? É de que vai fazer falta? É de que pede muito? Você deu, mas não deu a maneira de Deus. E porque você não deu a maneira de Deus, você será rejeitado, e a sua oferta também. E para encerrar, é muito importante, na luta contra a Amalequita, você descobrir como você se vê. Provérbios 23:7 diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. E ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te vi eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, em Manassés, na minha tribo, e eu o menor da casa do meu pai. Deus vira e fala assim para ele, vai Gideão, sai com essa tua força. Ele fala, esse WhatsApp está para a pessoa errada, Senhor. A minha casa é a menor da minha tribo, e eu sou o menor da minha casa. As coisas que o Senhor está dizendo ao meu respeito, eu não me enxergo nelas. Mas o fato de você não estar se enxergando nelas, não significa que elas não são sua realidade. Por isso, tanto quanto aquilo que Deus diz sobre você, é importante você se ver naquilo que Deus está dizendo. Porque se você não se vê naquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está dizendo não fará sentido para você. Irmãos, temos que ter feeling espiritual. Uma vez, queridos, eu fui aos Estados Unidos e falei de um dos nossos projetos chamado Bola Certa. Eu precisava levantar 35 mil reais para tocar o projeto. Aí lá nos Estados Unidos eu ganhei 2 guitarras. O irmão viu o projeto, falou, leva essas 2 guitarras e vende e faz seu projeto. Eu vim, irmãos, uma alegria, nossa, vou fazer meu projeto. Quando eu entro aqui no Brasil, a Receita Federal me toma as 2 guitarras. Aí eu fui lá para o chão, irmãos. Um dia indo de Anápolis para Brasília, eu e mais 3 irmãos, nós paramos para tomar café, todos tomamos cappuccino. Aí vieram os cappuccinos e o meu veio escrito fé. Eu olhei, falei, não, está errado isso aqui. Deus está querendo falar alguma coisa comigo aqui sobre fé. Os irmãos riram de mim, eu falei, não. Por que só o meu veio com fé? Não. Eu comecei, Deus, onde está faltando fé? Isso no sábado. Onde está faltando fé, Senhor? Onde está faltando fé, Senhor? Deus me fala onde está faltando fé. No domingo eu fui com o Ravé, meu filho, jogar futebol. Chegou lá, tinha um molequinho chamado Cebolinha jogando bola. Eu brinquei um pouquinho com eles no campo, dei uma corrida assim, cansei, voltei, sentei. Aí veio o Cebolinha. Ei, tio, beleza? O senhor é bacana. Me deu uma mão assim, eu dei um tapinha na mão dele. Pai, ei, Cebolinha. Você mora onde? O bairro que ele morava estava a 8 quilômetros do campo. Eu falei assim, uai, Cebolinha, como é que você veio para cá? Vim andando. Cadê seu pai? Eu falei, eu queria saber onde está meu pai também, para ver se ele paga a minha pensão. Então você gosta de futebol, hein, Cebolinha?
Ele merejou o olho e falou assim, futebol é minha vida. Eu falei, você tem vontade de fazer uma escolinha? Ele começou a chorar. Eu falei, eu tenho, mas não tenho dinheiro. Aí Deus virou e falou assim para mim, fé. Eu me vi na palavra. E a palavra fez sentido para mim, irmãos. Eu ativei. Falei, pelo Cebolinha, fé. Domingo, irmãos, eu dei uma palavra. Na segunda-feira eu recebo uma ligação. Vem aqui, pastor, em casa. O irmão me dá a chave de uma moto, falou, faz a rifa da moto e toca o projeto. Enquanto você não se vê na palavra que é liberada para você, ela não fará sentido para você. Quando Gideão recebe a palavra, você é um homem forte, você é corajoso. Ele fala, não, está errado. Então, irmãos, não há defeito na palavra que recebemos, o defeito está em como nos vemos na perspectiva da palavra. Toda palavra é rica, poderosa e fiel, mas se você não se porta à altura daquilo que você está recebendo, aquilo que você está recebendo não fará sentido para você. Então não adianta você vir para cá, domingo após domingo, quarta após quarta, e você não se vê naquilo que está sendo dito, e não aceitar o que está sendo dito como realidade sua. Se você se enxerga como doente, você será sempre doente. Se você se enxerga sozinho, você estará sempre sozinho, mesmo que esteja cercado de pessoas que o amam. Não importa o que você tenha, se você se enxerga diferente, você estará no lugar que você se enxerga. Quiçá você pudesse ir no seu enterro e ouvir o que as pessoas dirão a seu respeito. É inimaginável como as pessoas te enxergam, mas você não se permite se enxergar. Vá no enterro para você ver. As pessoas vão dizer, nossa, um homem bom, trabalhador, fiel, me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Todas as pessoas conseguem enxergar o seu valor, mas você foi contaminado pela amargura e pelo vitimismo. E você está se permitindo enxergar o mundo com a ótica errada. Se você se enxerga como alguém que nunca será amado, você nunca será amado. Então pare de se preocupar com as probabilidades. Elas estão contra você e elas precisam estar contra você, porque é somente num ambiente de probabilidade contrária que uma palavra profética faz sentido. Quando está tudo a seu favor, você não precisa de uma palavra profética. Você sabe quem você é pelo nível de ataque que vem contra você. Quer saber qual é o seu pedigree espiritual? Quero. Perceba os ataques que você tem recebido. Os ataques que você tem recebido determinam o seu nível espiritual. Por mais que você não esteja vendo isso, o seu inimigo, o inimigo da sua alma, consegue enxergar o seu potencial melhor do que você. Não importa o que eu vejo em você, até que você esteja disposto a ver também. Nós pastores sofremos, irmãos. Por quê? Porque vocês são poços rotos. Gente cheio de dom, de talento, e está enterrando, está guardando, está esperando o tempo certo, está esperando alguma coisa se resolver. Pessoas extraordinárias, a solução da cidade está nas mãos de vocês, mas vocês não querem pôr as mãos para trabalhar, porque não se enxergam fazendo as coisas extraordinárias de Deus. Aí se levanta um Zé Ninguém como Davi, irmãos, que veio trazer queijo para os irmãos, para o rei, para levar notícia dos irmãos para o pai. E todo mundo, inclusive o rei, olhou para o lado de lá e chamou aquele homem de gigante, de gigante, de gigante. Davi é o único que dá outro nome para ele: filisteu incircunciso. Gigante você não é. Por quê? Porque o gigante da história sou eu. Como você se enxerga, meu irmão? Amaleque vai aproveitar da sua amargura para te oprimir, para te atacar, para te afastar da comunidade, para gerar sobre você o espírito de inferioridade. E ele fala isso com tamanha maestria que você acreditará na mentira que você é preterido. Então o pastor passa, fala com todo mundo e não fala com você. E ali o espírito de Amaleque está em você, já... Pastor não gosta de mim. De onde você tirou isso? Ele não sabe nem teu nome. Como é que ele não gosta de você? Ou você acha que ele sabe o nome de vocês, de 1000 pessoas?
Ele é inteligente, irmão, mas não é desse tanto, não. Mas não importa o que ele pensa de você, desde que você pense de si a coisa certa. Diga à pessoa que está do seu lado, você precisa pensar. Diga com fé, você precisa pensar melhor ao seu próprio respeito. Não se pode estar sozinho pelo fato de estar sendo rejeitado. Rejeição não é solidão, irmãos. Escute o que eu vou lhe dizer. Rejeição não é solidão. Rejeição e solidão são coisas diferentes. Rejeição é aquilo que os outros amputam a mim. Solidão é aquilo que eu aceito viver. E por vezes nós precisaremos aceitar a triste realidade de sermos rejeitados, mas na consciência que sozinho não estamos. Por quê, pastor? Porque grandeza fala com grandeza, irmãos. E é por isso que quando você é grande e está falando, as pessoas te rejeitam. Por quê? Porque grandeza não fala com mediocridade. E quando um pensamento grande, nobre, ele surge, o medíocre se afasta. E aí você acredita que a rejeição é solidão. Mas é melhor estar com os pensamentos corretos, sem a presença de pessoas inúteis, do que na presença de pessoas inúteis, ter os pensamentos errados. Elas odeiam você, porque não podem sentir e ver o que você está vendo e sentindo. Por vezes, eu sento, irmãos, como pastor de igreja, eu sentei um dia, no aniversário da igreja, sentei com os irmãos da liderança, falei, ó, é o seguinte, nós vamos fazer a festa assim, 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 assim. Aí um pastor meu levantou e falou assim, pastor, isso não vai dar certo não, vai dar muito trabalho. Eu falei assim, faz um favor para mim, você pode ir embora da reunião. O que é isso? Não, você pode ir. Por quê? Porque eu vou te provar que eu vou fazer tudo o que eu disse que vou fazer, sem a sua ajuda. Porque você não está conseguindo ver e sentir o que eu estou vendo e sentindo. Vai acontecer. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você expressa a fé, as pessoas que são medíocres te rejeitam. E nesse lugar, você não pode tentar ser aceito pelo medíocre, irmão. Sinta-se feliz por ser rejeitado por ele. O imã nunca rejeita o metal, irmãos. Apresente-se diante de Deus com bons e nobres pensamentos se o reino te atrai. O plástico se afasta do imã. Procure pessoas com a sua grandeza e elas serão atraídas por você. E permita que todo espírito de Amaleque que te cerque, você o rejeite. Você não permita que a cultura do amalequita, do destruidor, do vingativo, daquele que joga irmão contra irmão, um contra o outro, daquele que vê ao lado pessimista, esse é o espírito de Amaleque. Esse não anda com grandeza. Escolha ser grande e os medíocres se afastarão de você. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja vivendo um ataque de Amaleque. Olha para o pastor. Talvez agora você esteja vivendo um ataque de Amaleque. Agora, nesse exato momento, você está recebendo a investida do inimigo. Na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Talvez este seja a geografia, o cronos desse ataque. Quando a Bíblia diz que Davi recebeu o ataque de Amaleque em Ziclag, e todas as suas mulheres, suas crianças, seus animais foram levados. E ele chegou com os seus valentes. A Bíblia diz que os valentes de Davi, porque estavam cheios de amargura, cogitaram matar Davi, imputando a Davi a culpa daquele acontecimento. E a Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Chora, irmão, fica à vontade. Só não se entregue à amargura. Os valentes de Davi se entregaram à amargura e cogitaram matar Davi. Mas Davi buscou uma palavra de Deus. E pela palavra de Deus, Davi deu seus primeiros passos.
e venceu. Se você hoje está vivendo a sua guerra contra Amaleque, eu quero liberar uma palavra sobre você em oração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente.